Pessoal, bom dia para todos, a paz do Senhor para todos vocês, que vocês iniciem essa semana com bastante força, determinação e alegria. Vamos lá para mais uma lição. Vamos orar antes de iniciar a lição. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu és grandioso, Tu és maravilhoso, Tu és digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, meu Senhor. Continua me usando para que eu venha transmitir a Tua palavra de maneira clara, Senhor. Continua usando os Teus filhos, meu Senhor, quebrando o coração dos Teus filhos para que a palavra possa penetrar de maneira simples e clara nos Teus filhos. Senhor, te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Discípulo, um profeta. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus 11, versículo 7 ao 19. Me dá um feedback aí se todos abrirem. E aí, pessoal, já abriram? Mateus o quê? 7, o quê? Mateus 11, versículo 7 ao 19. Todo mundo abriu? Beleza, então vamos ler. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Prestem bem atenção nesse versículo 11 que eu vou tocar num assunto bem importante sobre esse versículo. Vamos dar sequência. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar a essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e diziam: aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Vamos lá. Discípulo e profeta. Antes, vamos começar numa introdução. Queria perguntar a opinião de vocês sobre o que é ser um profeta. O que define a palavra profeta? Vou perguntar assim para os jovens, para cada um que eu ver aqui. Vou perguntar para a Camille. Camille, o que você acha que é ser um profeta? Profeta é quem sabe e proclama acontecimentos que não chegaram ainda. Não tiveram conclusão, mas alguma hora serão. Sim. Boa definição, é a relação à predição. Os profetas têm, alguns têm esse dom. Perfeito, Camille, muito obrigado. Ludmila Oliveira. Queria saber o que você define ser um profeta. Cara, eu acho que profeta é aquela pessoa que é tipo o intermediário entre Deus e o homem. E que, tipo, passa o conhecimento de Deus para o homem, entendeu? Acho que eu entendo como isso. Sim, não, perfeito. Você meio que acrescentou o que a Camille falou sobre uma das características de ser um profeta. Gente, não vou perguntar para a Monique, que eu sei que ela tá aqui cuidando da neném. Ela tá resolvendo umas coisas aqui, então eu vou passar a oportunidade dela. Beleza? Vamos lá para Miriam. A gente vê assim na Bíblia, todo profeta de Deus leva uma mensagem, né? Ele é aquele cara, olha, ele é aquela pessoa que entre os homens recebe uma mensagem divina de Deus e acaba levando aos homens, né? Sim. Então, para mim, acho que isso é profeta. Sim, Ele não diz o futuro, mas diz o presente como Sim.
no culto anterior, acho que anterior, não, bem anterior, em que tem, acho que 300 profetas ou 400, aí o rei lá pede lá para poder chamar mais um, aí aquele lá fala, isso, aí ele é um profeta. Não, sim, entendi. Desculpa, me intimidei, gente. Eu falo muito, fico nervosa. Mas é isso aí. Gostei da participação de todos. Eu entrei nesse questionamento sobre o que é ser um profeta, porque essa lição ela é bem interessante, porque a gente precisa analisar um contexto geral da Bíblia para que a gente possa ter uma definição sobre o que é ser um profeta. Então, assim, eu vou trazer para vocês a minha definição, que eu anotei aqui no caderninho, que é: profeta é um homem chamado por Deus para ser seu representante na terra. Quando o profeta fala por Deus, é como se Deus estivesse falando. Um profeta é também uma testemunha especial de Cristo, que presta testemunho de sua divindade e ensina seu evangelho. Um profeta ensina a verdade e interpreta a palavra de Deus, chama os iníquos ao arrependimento e recebe revelações e orientações do Senhor para nosso benefício. Então, assim, o profeta era aquele cara que ele era, como, não sei quem falou, acho que Ludmila falou, era um intermediador entre o homem, isso no Antigo Testamento, era um intermediador entre Deus e o homem. Deus falava através do profeta para que o homem revelasse para o homem, para que o profeta revelasse para o homem, beleza? Então vamos começar. A lição ela divide esse tema entre profetas do Antigo Testamento, do Novo e os profetas nos dias atuais. Então vamos lá. Os profetas do Antigo Testamento. O profeta no Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. Foi que falei sobre o intermediador. O Altíssimo fazia dele seu porta-voz, o embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, significava falar para toda a nação israelita e até mesmo a povos ou nações estrangeiras. Se vocês puderem abrir, ou eu abro aqui, Jeremias capítulo 1, versículo 6, mas abram aí para vocês acompanharem que eu vou fazer a leitura aqui, beleza? Jeremias 1, o quê, Miguel? 1 ao 6. Não, na verdade, do 1 ao 5. Beleza? Eu vou fazer a leitura aqui e vocês acompanham. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Vocês reparam que essa era uma das características de um profeta, era a forma como ele era designado. Você vê aqui que em Jeremias fala que ele foi escolhido já no ventre da mãe dele. Então, assim, era uma forma peculiar dos profetas do Antigo Testamento, a forma como eles eram chamados. A gente vê também Moisés, no momento lá em Êxodo 3, que Moisés se encontra com a sarça, no momento que Jesus fala com ele, entendeu? Ele começa a perceber que a sarça não queima, aquela história toda que eu sei que vocês já leram. E é o momento que Jesus chama ele, que Deus chama ele para pregar a palavra de Deus, entendeu? Transmitir a palavra de Deus para todos. E uma outra característica de um profeta do Antigo Testamento era a consciência da história. Ou seja, o profeta, ele tinha perfeita consciência da história. A gente vê lá que o Senhor enviou Moisés ao Egito, já de posse de informações necessárias para interpretar os grandes acontecimentos que haveriam de ter lugar. Sobre as pragas, Moisés já sabia de tudo o que ia acontecer. Então, assim, essa característica da consciência da história, essa era predominante em todos os profetas. Eles já sabiam tudo o que ia acontecer, todos que eles falaram já sabiam o que ia acontecer. E uma terceira característica de um profeta é a preocupação ética e social.
a gente vê que ele se preocupa muito falando em que se você não tiver o que de comer, você divida com seu irmão. Se você tiver que deixar a comida, deixe para o seu irmão. Se tiver que ajudar, ajude o seu irmão. Então, essa preocupação ética e social também era uma predominante de um profeta. Assim, existem vários, mas eu elenquei aqui 4 para que a gente possa entender o contexto. E tem a parte do aconselhamento. A gente vê no profeta Samuel, quando ele seguia aconselhando o rei Saul, entendeu? Ele designou Davi como o rei de Israel. Então, eles tinham esse papel de aconselhamento do rei, entendeu? O rei perguntava as coisas aos profetas, porque ele sabia que o profeta era o intermediador entre ele e Deus, entendeu? E aqui na revista, ela começa a falar sobre os tipos de profecia que tinha no Antigo Testamento. Eu não sei se na revista do aluno tem, mas acho que provavelmente tem. Que a revista ela divide as profecias em duas. A primeira classificação e a segunda classificação. Se vocês puderem acompanhar aí na revista, que é a primeira classificação, profecias condenatórias, que anuncia o juízo divino contra a incredulidade e iniquidade do povo. Tais profecias quase sempre vinham acompanhadas de promessas de restauração, depois de um período de provação. Aí ele vem na segunda etapa, profecias messiânicas. Estas incluem o Redentor vindouro de Israel, e do mundo entre esses destacam Isaías e Miqueias. Profecias escatológicas. Estas se referem aos últimos dias, quando o reino de Deus será estabelecido sobre a terra. Então, essa foi a primeira classificação, foi a primeira divisão aí das condenatórias messiânicas e escatológicas. Vamos para a segunda classificação. As profecias já cumpridas, que é a deportação do reino do norte pelos assírios em 722 a.C., anunciado pelos profetas Oséias, Amós e Miqueias, o exílio da tribo de Judá na Babilônia, previstos por Isaías, Jeremias e Ezequiel, a chegada do Messias, profetizada por Isaías, Miqueias e outros. Profecias em andamento. A restauração do Estado moderno de Israel em 15 de maio de 1948, antevista por Isaías, Jeremias e Ezequiel. E profecias ainda não cumpridas. Ele elenca 4 exemplos aqui. Primeiro é a restauração total da Palestina por todas as tribos de Israel. A segunda é a destruição dos inimigos de Israel. A terceira, a conversão coletiva de Israel. E o estabelecimento do reino de Deus na terra. Então aí a gente consegue entender um pouco como eram os profetas, o que eles faziam no Antigo Testamento. E a gente entra num período da Bíblia que se chama o período interbíblico, que foi um período de 400 anos em que pode ser definido como silêncio profético, que foi um momento em que não se levantou nenhum profeta, entendeu? Não houve nenhum tipo de revelação divina, que foi um avanço grande assim no povo, em que surgiram as sinagogas, o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Civil e Religioso dos judeus, e também surgiram algumas seitas, como vocês já conhecem, os fariseus, os saduceus e os essênios. Só para abrir um parêntese aqui, eu queria fazer algumas perguntas para vocês, que é bem legalzinho, e depois eu volto para a lição. Queria perguntar para vocês se vocês sabem o nome de 2 profetas que foram escritores. Alguém sabe me responder aí? 2 profetas que foram escritores? Pensem e respondam. E aí, gente? Ninguém? Vocês não têm ideia? Fazem, nem um chute. Daniel? Oi? Daniel? Daniel. Mas existem 2 que foram importantes que, como eu posso dizer, que eles nos alertaram sobre alguns acontecimentos do Novo Testamento. Vamos lá, quero ver se vocês sabem. É bem fácil. Que nos alertaram.
João Batista foi profeta, mas ele não escreveu o livro, né? Sim, Um dos que alertaram, ele foi um que alertou, mas ele não escreveu. sim. Quem mais? Não estou lembrando aqui agora. Então vamos lá, vou responder para vocês. Moisés, né? Moisés, ele alertou também e ele Mas escreveu, né? tiveram dois que foram bem importantes que falaram sobre o João Batista, falaram sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus, que foi Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias. Entendeu? Isaías e Jeremias foram os dois profetas que foram escritores. Pensei em Isaías, só que fiquei com medo de responder, acredita? Pra gente... Aí eu falei, vou arriscar não. Mas tava na ponta da língua de Isaías. E dá não arriscar. E o pior é que os dois são Isaías e Jeremias. E ó, agora uma outra pergunta. Nome de dois profetas que fizeram milagres. Agora dificultou um pouquinho. Elias fez milagre, né? Eliseu também. Elias, Eliseu. Caraca, ó. Olha, só tem afiado na Bíblia aí. Agora eu quero ver esse. O Vanito já respondeu um. Agora eu quero ver o outro. Nome de dois profetas que não escreveram nada e nem fizeram nenhum milagre. João Batista foi o que eu falei, né? E eu não estou lembrado O outro é pouco citado na Bíblia. Entendeu? Ele só tem uma pequena participação no livro de Atos, mas ele tem um papel fundamental na igreja primitiva. Eu achei esse bem difícil de vocês acharem, porque eu também não sabia da existência desse cara. Não. É uma, vou tentar explicar para vocês. É uma pessoa em que você lê o livro de Atos e não percebe a existência dessa pessoa. Só, se você for ler uma segunda vez, com mais atenção, que você presta atenção nele. O nome dele era Ágabo. Vocês sabem quem era Ágabo? Não fazem ideia, né? Eu também não fazia ideia. Fica tranquilo. Aí, esse tipo de pergunta é legal porque te faz, entender algumas coisas que você lê a Bíblia e passa despercebido legal. Entendeu? Só quando você vai fazer um estudo mais a fundo mesmo que você identifica esses conceitos. Então, vamos lá. Falei sobre o período interbíblico. Vamos entrar, então, nos profetas do Novo Testamento. Então, vamos falar sobre João Batista, né? Que exerceu um papel fundamental nessa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento. E queria que vocês abrissem a Bíblia em Isaías 40, versículo 3. Abriram? Eu vou ler do versículo 1 ao 5, beleza? Vamos lá. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto prepare um caminho para o Senhor. Faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão, pois é o Senhor quem fala. Então aqui a gente vê o livro de Isaías falando sobre uma pessoa que viria preparar o caminho para quando Jesus viesse. Entendeu? Viriam antes de Jesus, uma pessoa que seria preparar o caminho, quando a Bíblia relata assim, seria já jogar a semente no coração das pessoas sobre a vinda de Jesus, que estava próximo, entendeu? Porque os profetas do Antigo Testamento, eles, como eu posso definir, eles pregavam muito sobre essa vinda de Deus. Então, assim, esse contexto sobre o Antigo e o Novo Testamento é legal porque o Antigo Testamento ele prediz a vinda de Deus e o Novo Testamento ele afirma a chegada de Deus, entende? Então, João Batista,
ele é relatado na Bíblia como seria, não sei se pode ser um mensageiro ou somente uma pessoa que viria antes de Jesus, mas assim, Isaías já relata sobre ele e a gente agora vai lá para Lucas capítulo 3. Abriram? Vamos lá. No 15º ano, isso versículo 1, no 15º ano do reino de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Então a gente vê aqui nesse versículo 2 que fala sobre João, que era João Batista, que ele estava no deserto. Só para curiosidade, eu vi numa pregação de um pastor dizendo que talvez João Batista descendesse dos essênios, que os essênios eram uma seita em que eles viviam no deserto. E parece que João Batista, assim que ele nasceu, os pais deles levaram ele para essa seita, então ele foi praticamente criado no deserto. Então, a gente vê que nessa passagem que ele fala, Senhor é João, filho de Zacarias, no deserto. Então, a gente entende essa passagem. Então, versículo 3. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro do profeta Isaías. A voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. E aí a gente vê aqui reafirmando sobre essa profecia de que até então a gente vê que tudo se cumpriu, dizendo que viria o mensageiro, que prepararia o caminho para Jesus e que ele jogaria a semente mesmo no coração das pessoas para que Jesus, até o momento que Jesus viesse. E lá em Mateus 11, que eu falei para vocês prestarem bastante atenção no versículo 11 de Mateus, capítulo 11, que ele fala uma coisa muito importante, que eu não tinha percebido isso e quando eu comecei a estudar, eu bateu essa dúvida. Fala assim, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Queria que vocês me respondessem. Essa passagem ela é meio contraditória, porque em um momento Jesus afirma que João Batista é o maior, e na segunda parte ele afirma que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Queria perguntar, por que João Batista é considerado o maior dentre os profetas do Antigo Testamento e foi considerado o menor no reino dos céus? Queria que vocês me respondessem. Essa pergunta eu vou fazer para cada um. Eu vou aqui na ordem que está na minha lista aqui. A primeira vai a Ludmila. Conseguiu entender a pergunta ou quer que eu repita? Eu tô olhando, tô acompanhando pelo versículo aqui. Ele era o maior, né? Sim, E entre o reino dos céus, o menor. Eu sim. acredito que, no caso na Terra, né? Ele seja o maior porque era o mais próximo de. Como que eu posso dizer? Tipo, não. Tá vindo a palavra pureza na minha cabeça, mas não é pureza. Ele era. Nossa, me fugiu a palavra aqui. Mas enfim. Agora passando para a parte do menor, no reino dos céus, é porque comparado a Deus, ele não era, tipo, tão grande como ele era na Terra, porque Deus é maior. Sim, Eu sim, a gente entendi assim. gosta. Mas assim, não é uma situação relacionada a poder, mas sim sobre. Como é que eu posso definir para vocês? Sobre relação direta e indireta. Entendeu? Vê se tu conseguiu entender e pode reformular uma outra resposta. Ou, tipo, ainda ficou mais complicado. Cara,
Ficou mais complicado? Nossa, a internet tá muito ruim aqui, travou tudo que tu falou. Mas tá conseguindo me ouvir bem agora? Então, vou passar a pergunta para outra pessoa aqui. Deixa a Ludmilla pensando um pouquinho enquanto ela vai ver na internet ali. Vou passar para a Camille. E aí, Camille, qual é o seu ponto de vista sobre isso? Por que João Batista, uma hora, é considerado maior e em outro momento ele é considerado menor? Pelo que eu me lembre, da vinda de Jesus, ele era considerado o mais perto de um Messias que tinha, né? Um negócio meio assim, né? Mais ou menos. Eu acho. É a única coisa que eu me lembro que você for relacionar. Beleza. Menor nos céus, porque o que é celeste não tem como se igualar ao que tem aqui na Terra. Então, por isso, até o menor dos menores lá é maior do que ele, mas até fica meio complicado de responder. Sim, não, essa resposta é bem válida. Guardem a resposta da Camille que depois eu vou dar a resposta final. Vamos lá, vamos para a próxima pessoa. Miriam, qual a sua opinião sobre isso? Se, tipo, você achar que tá complicado, não precisa responder, mas eu queria ouvir o ponto de vista de todas. Ah, sou eu? Sim, É porque Então, eu não tenho ideia do que responder, pra ser sincera. Eu tô pensando aqui atenção, a primeira vez que você fez a pergunta, eu não entendi nada. Aí depois eu vi que a Ludmilla respondeu e a Camille também, aí eu sei algo assim, mas eu posso pensar um pouquinho antes de responder tudo, para não ficar uma coisa assim vaga, tão vaga assim. Tá bom, vou voltar para a Ludmilla e depois eu volto para você, tá bom? Vamos lá, Lud. Conseguiu pensar? Será que eu clareei um pouco a sua mente? Cara, eu não consegui pensar em nada além daquilo que eu falei, que não tem muito a ver com a resposta que você quer que chegue. Não consegui pensar em nada, não. E a sua resposta não ficou muito fora do que é realmente. Mas, assim, existe uma pequena particularidade em relação a esse versículo, que tipo, a maioria das coisas na Bíblia a gente lê, entendeu? E não consegue perceber. E eu queria deixar uma atenção aqui para vocês, para que quando vocês forem ler a Bíblia, desenvolver um senso crítico sobre as coisas. Não deixe que as dúvidas fiquem no pensamento e no coração de vocês, que é muito importante que vocês entendam realmente qual é o significado das coisas, qual é a mensagem que Deus quer transmitir para vocês, beleza? Então, vou voltar para Miriam. Miriam, conseguiu pensar em alguma coisa? Eu tô lendo Miriam? aqui. Oi, tô lendo aqui. Não cheguei a nenhuma. Eu tô até constrangida, gente. Não, fica tranquilo. Aqui é o momento em que o professor aprende com o aluno e o aluno tenta aprender um pouco com o professor. Então vamos lá, gente. A resposta é a seguinte: Jesus já define João Batista como o maior dentre todos os nascidos de ventre. Então, assim, dentre Abraão, dentre Moisés, dentre Isaías, Jesus considerou João Batista como o maior dos profetas. Por quê? Ele era aquele a quem a profecia havia falado, foi aquele que foi responsável por uma transição na Bíblia muito importante relacionado à vinda e à chegada de Deus. Foi um profeta que foi muito íntegro a Deus, muito fiel, e uma característica importante dos profetas também que João Batista tinha era pregar a mensagem verdadeira, entendem? E para vocês entenderem o porquê ele é considerado o menor, é o seguinte: porque o João Batista ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Então, ele não teve o privilégio de
vivenciar os ensinamentos e a vida de Jesus, enquanto aquelas pessoas que não eram consideradas grandes dentro daquele contexto, não eram profetas, não tinham posição destacada. Assim, as pessoas, por exemplo, os gentios, entendeu? Que, assim, não tinham a palavra ainda tão penetrada no coração deles, ainda não tinham, as pessoas ainda tinham um preconceito contra os gentios em relação à palavra de Deus. Eles tinham a oportunidade de ver a vida de Deus. Então, assim, por isso que Deus define ele como o menor do reino dos céus, porque João Batista ele não vivenciou realmente as obras de Cristo na terra. Nós somos privilegiados porque nós temos a Bíblia, que é a palavra que relata a vida de Cristo, e nós temos a oportunidade de ter o Espírito Santo Consolador em nossas vidas. Entendem? Por isso que João Batista é definido como o menor, porque ele não teve essa experiência, porque João Batista teve uma morte muito precoce, que eu não sei se vocês sabem, a morte de João Batista ele foi decapitado e foi integrado numa bandeja para uma pessoa. Então ele teve uma morte muito precoce. Então ele não teve oportunidade de vivenciar realmente a vida de Cristo, ver os milagres, ver os seus ensinamentos. Então por isso que ele é considerado o menor dentro do reino dos céus, beleza? Não sei se ficou claro para vocês, mas eu tentei deixar o mais claro possível. Então vamos lá. Qual era o intuito dos profetas no Novo Testamento? Eles tinham o objetivo de fixar a palavra de Deus, fixar a igreja e levar a igreja ao amadurecimento espiritual. Por quê? A mensagem ela era muito limitada no Antigo Testamento. Para vocês verem que, para as pessoas chegarem a Cristo, elas tinham que passar pelo profeta. É como se fosse assim, um telefone sem fio, em que você tem que transmitir uma mensagem para uma pessoa, para chegar em outra pessoa, para chegar em outra pessoa, até chegar na pessoa que você quer que ouça, entendeu? Então, assim, a mensagem era muito limitada. Então, o Novo Testamento, os profetas do Novo Testamento vêm pregando uma mensagem que ela é livre para todos, livres para mulheres, livres para crianças, livres para aqueles que não eram judeus, para os gentios. Então, assim, levar a igreja ao amadurecimento espiritual. E para que isso acontecesse, era importante algumas coisas. A revista ela elenca, se eu não me engano, 8 ou 7 fatos sobre isso, mas eu quis trazer só 3, que eram: os profetas conheciam bem as escrituras, isso é importante para que eles não falassem falsas profecias, falsas mensagens, beleza? O ministério deles era voltado para o ensino, entende? Eles ensinavam as pessoas, eles não condenavam as pessoas, eles voltavam mais para o ensino, faziam com que as pessoas entendessem o que era o reino dos céus. E o ministério priorizava a edificação, o encorajamento e o consolo da comunidade cristã. Nós vemos esses 3 fatos que eram muito importantes, além daqueles que a revista elenca, da importância e o intuito dos profetas. Porque, assim, seria meio sem nexo se os profetas do Novo Testamento se comportassem do mesmo jeito que os do Antigo, porque Jesus já tinha estado pela terra, entendeu? Jesus já tinha findado o seu ciclo aqui na terra, ele veio justamente para quebrar alguns paradigmas sobre relacionamento com Deus, entendeu? Dizendo que a palavra de Deus ela é livre para todas as pessoas, entendeu? E eu vou trazer agora 3 apóstolos que, assim, no Novo Testamento tem poucos apóstolos que são citados, mas, assim, os que tiveram bastante importância na edificação e amadurecimento espiritual da igreja são o Ágabo, o Judas e Silas. Eles tiveram um papel muito importante na igreja primitiva para o alicerce mesmo da palavra de Deus na vida das pessoas. E agora eu entro nos profetas nos dias atuais, que somos nós. Assim, é importante que a gente entenda que os profetas não são seres mágicos, entendeu? Que realizam magias, que realizam coisas, extraordinárias. Eles estão aqui com o único intuito, que é propagar a palavra de Deus.
E eu quero que vocês abram a palavra de Deus em Mateus 28, versículo 18. Abriram? Beleza, então vamos lá. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês sempre até o fim dos tempos. Então, essa mensagem é para nós que estamos nos dias atuais em que Jesus afirma que ele está com a gente. É importante que a gente entenda que Jesus vai estar com a gente até o fim dos tempos e que é importante que a gente exerça o nosso papel de cristão para disseminar a mensagem e a palavra de Deus. E é importante que a gente entenda uma situação que eu vi numa pregação ontem também, que é o poder da palavra. A palavra ela tem um poder tão grande que, dependendo do que você fale, ela pode reagir de forma positiva ou negativa dentro de uma pessoa. Então, assim, é importante que da nossa boca saiam palavras que edifiquem, palavras que positivas, palavras de encorajamento, de esperança, porque isso meio que contagia a pessoa que está ao nosso lado. Então, assim, procurem sempre ser pessoas positivas, pessoas alegres, pessoas esperançosas, pessoas determinadas, e porque a sua boca ela fala daquilo do seu coração está cheio. Se seu coração está cheio de amor, você vai falar só sobre amor. Se seu coração está cheio de esperança, você vai falar só sobre esperança. Então, encham o coração de vocês com coisas que edifiquem realmente, porque nós exercemos um papel muito importante na vida do nosso próximo. Eu queria que vocês abrissem também Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Vamos lá. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Novamente aqui ele fala sobre o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas, entendeu? Sobre a importância de nós sermos testemunhas dele nos nossos tempos, entendeu? E aqui ele é assim como eu posso dizer, ele está alertando sobre o dia de Pentecostes, onde todas as pessoas foram cheias do Espírito Santo. E eu não sei se vocês lembram, mais uma vez a minha mãe deu uma aula sobre ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Alguém lembra sobre a diferença? Nossa, eu lembro da aula, mas não a diferença, não sei explicar. Mas eu lembro dela falando sobre. Sim, essa aula eu nunca vou esquecer, porque ela criou um paradigma que eu tinha na minha mente sobre ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Mas alguém tem alguma coisa a falar sobre isso? Mais alguém? Ninguém? Então vamos lá, gente.
No momento em que nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós admitimos Ele em nossa vida, nós nos entregamos a Ele, a partir desse momento, nós somos batizados com o Espírito Santo, que é o momento em que Ele vem, quebranta nosso coração, Ele vem, reveste a nossa alma, entendeu? E a palavra de Deus entra no nosso coração de forma tão suave que a gente começa a entender realmente o que é viver para Cristo. Então, assim, não é ser batizado com o Espírito Santo não é um momento em que você fala línguas, entendeu? Você começa a rodopiar, começa a gritar. Então, entendam isso. E ser cheio do Espírito Santo é você exercer os frutos do Espírito. Que eu não lembro qual é a passagem da Bíblia, mas se vocês puderem depois dar uma procurada, mas ser cheios do Espírito Santo é você exercer os frutos do Espírito, que, se eu não me engano, longanimidade, amor ao próximo, algumas coisas assim, mas entenda, ser cheio do Espírito Santo é isso, não é falar em línguas, é isso, entendem? Então, assim, é importante que a gente tenha bastante atenção com as coisas que a gente ouve, entendeu? Com as coisas que a gente vê. Atenção, até a revista fala sobre os falsos profetas, e os falsos profetas só são combatidos com aqueles que entendem realmente a palavra de Deus. Então, eu começo a concluir a lição dizendo isso. Estudem a Bíblia, entendeu? Para que não venham pessoas que deturpem esses ensinamentos na vida de vocês. E eu espero que eu tenha trago a mensagem de maneira bem clara, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado pela presença de todos. Fico muito feliz pela presença de todos, pelo interesse de todos. E continuem a estudar a Bíblia. Aproveitem essa oportunidade para vocês se enriquecerem de conhecimento e serem cheios do Espírito Santo. Amém? Um beijo para todos. Obrigado pela oportunidade. Amém. Muito bom, hein, Carlos Miguel? Geralmente, eu gosto de acrescentar algumas coisas no final, até para que a gente tenha assim, a noção do que nós aprendemos, né? Como nós saímos daqui hoje. De certa forma, nós podemos entender que nós não sairemos do mesmo jeito, porque o conhecimento que a gente adquire numa aula dessa, ele não tem preço. Então, o tempo que a gente ganhou aqui é para que nós possamos sair com um pouco mais de base do que nós tínhamos. Eu falei uma vez em uma pregação que nós primeiro temos que ter conhecimento de quem está falando com a gente, né? Quando Deus vem falar para nós algo para que nós possamos fazer, como é que nós vamos saber que é Deus que está falando com a gente se nós nunca paramos para ouvir a Deus? Nós não sabemos como é que é a voz de Deus. Eu contei até que um pastor, um pregador, ele estava num parque de diversão com os filhos, e aquele parque estava cheio de crianças, estava um monte de criança lá brincando, e de repente ele escuta alguém gritar, no meio daquela gritaria toda, ele escuta alguém chamar pai, e ele falou para a esposa assim, é o João que está chamando. Aí ela, não, o João está aqui. Quando foi ver, ele não estava, e realmente era o filho dele chamando. Aí você fica imaginando assim, como é que, no meio daquela multidão de crianças gritando pai, mãe, daqui, como é que ele reconheceu a voz do filho no meio daquela, vamos botar uma multidão de crianças gritando coisas de variáveis, né, significados, e ele reconheceu a voz do filho no meio daquilo tudo. É porque ele é acostumado a ouvir a voz do filho, né? Ele costuma ouvir, é diário aquilo. E nós, às vezes, nós queremos buscar a Deus, queremos falar assim, Senhor, olha o meu problema aqui, olha como é que eu estou, e nós queremos ouvir Deus nos dar uma resposta, se nós nunca ouvimos Ele, só na hora da aflição
que a gente busca ele, né? Então, nós temos que, primeiro, é o que você concluiu agora a mensagem aí da lição de hoje, nós temos que tomar cuidado com os profetas falsos, porque nós temos muitos profetas falsos hoje em dia, e nós só temos isso se nós tivermos conhecimento. Essa vinda nossa hoje aqui numa escola dominical, eu tenho certeza que muitos têm esse desejo de aprender um pouco mais de Deus. Como é que eu vou combater coisas falsas que venham para mim se eu não tiver conhecimento? Como é que eu vou saber se é Deus que está falando comigo, se é a voz de Deus, se eu nunca parei para ouvir a voz de Deus, né? Então, isso que é uma mensagem que fica hoje para a nossa aula. Nós temos que ter discernimento, é só isso aqui que nós estamos fazendo, é o que nos traz discernimento das coisas. Nós não vamos ficar ouvindo qualquer balela e ficar por aquilo mesmo, como o Carlos Miguel falou para a gente aí. Temos que buscar conhecimento. Através desse conhecimento, nós teremos discernimento e saberemos o que aproveitar. Um profeta naquela época, não vai ser diferente do de hoje, mas tem gente se intitulando profeta hoje, e nós temos que entender que um profeta de título, um profeta vindo dos reinos de Deus ali, sendo proclamado profeta por Deus, não existe mais. Aquilo acabou naquela época, acabou no Novo Testamento, então aquilo acabou. Para os dias de hoje, nós temos pessoas que resolvem, agora por título, dado por nós mesmos, por um conhecimento interior, nós temos os profetas que se pré-disponibiliza para levar a palavra de Deus, levar as boas novas de Cristo, mas não aquele profeta mais que vinha para ajudar um rei, que vinha para trazer de Deus, ou para falar assim, fulano vai ser agora, porque Deus falou que fulano vai ser um presidente ou um rei, igual tinha na época. Então, hoje em dia não existe mais. E existem muitas pessoas ainda se intitulando isso. E um profeta naquela hora, o que ele tinha? Ele não era uma pessoa que ficava o tempo todo falando, Deus, o que eu falo? Vou lá e falo, Senhor, o que eu... Não, ele tinha, quando Deus escolheu um profeta, ele tinha discernimento de tudo que estava acontecendo ao redor. Então, ele, às vezes, por ele mesmo, ele trazia uma direção para um povo, ele trazia algo que Deus já havia falado em outras situações para ele, e ele sabia, tipo assim, se fizer isso aqui, vai dar problema. Então, o rei tinha um conhecimento para poder, o profeta tinha um conhecimento para poder direcionar um povo, direcionar um reino, né? Então, isso que é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Se nós quisermos ser considerados assim por nós mesmos ou por outras pessoas, profetas, mas não um profeta daquela época, mas um profeta que traz a palavra, um profeta que tem conhecimento bíblico para poder passar alguma coisa, então é isso que nós temos que fazer, buscar o conhecimento. Então, parabéns aí pela aula, Carlos Miguel, parabéns pela participação de todos. Embora às vezes a gente fique pensando assim, poxa, eu não tive resposta para aquilo. Claro que nós não temos respostas para tudo. Ou então nós vamos estar brincando aqui de alguma coisa. Então nós não vamos ter resposta. E justamente nós estamos aqui, esses questionamentos são para que nós possamos interagir, mas o intuito mesmo das perguntas que o Carlos Miguel fez aí, muitos de nós estamos fazendo nas aulas, mas é para que as pessoas interajam também e fique ligado naquilo. Foi o que eu já falei aqui, o Daniel já falou muito comigo sobre isso. Quando a gente está se preparando para uma aula, a gente busca pontos, igual o Carlos Miguel buscou, que a gente não via na Bíblia. A gente simplesmente lia e passava por aquilo e falava, opa, esse cara existe aqui, eu nunca tinha visto ele. Eu já li esse texto aqui algumas vezes e não tinha visto ainda sobre isso. Então, quando a gente se prepara para uma aula também, nós estamos além do que o aluno está vendo. Senão não teria lógica disso. Então, nós estamos além do que o aluno está vendo. E aí a gente enxerga pontos que o aluno não viu. E aí cabe as perguntas aí para a gente, vamos interagir e a pessoa entender o conteúdo. Então, parabéns aí para todos, a resposta de todos, mesmo que a gente não esteja preparado para algumas respostas, mas é bom que a gente aprende também. Então, parabéns aí para todos.
Vamos orar para a gente encerrar. Pai, mais uma vez, meu Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade única. Como nós sabemos, o tempo é uma moeda preciosa que nós temos, Senhor. E o tempo que nós estamos ganhando aqui com esse aprendizado, isso para a gente, meu Deus, é maravilhoso, porque tu nos deste a oportunidade de estar aqui na tua presença. Pai, a cada dia mais nos surpreendendo com a possibilidade que nós temos de aprendizado e principalmente, Senhor, nos surpreendendo por cada um que traz a tua mensagem aqui, Pai. Muito obrigado mesmo, Pai, pelo empenho de cada um. Eu te agradeço, Senhor, porque tu colocas no coração de cada um o desejo, Senhor, de aprender e passar à frente aquilo que o Senhor está ensinando para nós. Muito obrigado. Senhor, tu continua conosco, que nós vamos iniciar agora, Pai, uma reunião para tratarmos também da tua palavra, para tratarmos da tua obra, Pai. E nós temos certeza, Senhor, que tu sempre estarás conosco. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Tu fica na vida de cada um que esteja aqui presente, Pai. Aqueles que não puderam estar, Senhor, que tu possa, Senhor, tocar no coração, que tu possa, Senhor, sanar qualquer dificuldade que cada um tenha separadamente, Pai. Tu visitas aqueles que estão desanimados, Senhor, aqueles que não veem perspectivas, Senhor, mas que tu possa tocar no coração e trazer, Senhor, para cada um o desejo de continuar na tua casa, o desejo de te seguir, o desejo de te servir, o desejo de ser um profeta, levando a tua palavra a cada canto, a cada espaço que necessite da tua presença. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém e amém. Um grande abraço aí. Valeu por tudo aí, gente. Valeu, Carlos Miguel. Parabéns aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Show, valeu.